Por que o silêncio dos escolhidos incomoda tanto? Porque a presença de alguém calado pode gerar mais desconforto do que 1000 palavras ofensivas. O vídeo de hoje vai revelar os segredos por trás dessa inquietação invisível. Você está no canal Sinais dos Escolhidos, e o que você está prestes a ouvir não é apenas uma explicação, é um despertar. Existe algo profundo, espiritual e poderoso por trás do silêncio de quem é escolhido. E talvez, sem perceber, você mesmo esteja carregando essa força, e é por isso que tanta gente se sente incomodada perto de você. Continue assistindo até o final, porque somente lá você entenderá por completo por que esse silêncio tem tanto poder. E se você já sentiu que sua simples presença causa desconforto, comente abaixo: meu silêncio é meu escudo. Há algo enraizado na essência dos escolhidos que os diferencia mesmo quando não dizem uma palavra. O silêncio deles não é vazio, não é apatia e nem falta de opinião. É um silêncio carregado de presença, de peso espiritual, de sabedoria não dita. E é exatamente esse tipo de silêncio que assusta. Porque enquanto o mundo grita tentando chamar atenção, o escolhido se cala, e ainda assim, é notado. O silêncio de um escolhido é como um espelho. Ele revela ao outro o que está escondido: inseguranças, dúvidas, intenções ocultas. Quem não tem paz dentro de si, sente um incômodo imediato ao lado de alguém que a carrega em silêncio. Por isso, muitas vezes, o escolhido é rejeitado sem motivo, criticado sem razão e observado com desconfiança, simplesmente porque se cala. Esse incômodo que muitos sentem ao redor do escolhido revela uma verdade espiritual profunda. O espírito daqueles que ainda estão em trevas reage naturalmente à luz, mesmo que essa luz não diga uma só palavra. E aqui está algo para refletirmos. Será que o silêncio dos escolhidos não está dizendo muito mais do que aparenta? Será que o silêncio é, na verdade, um grito espiritual que só os sensíveis conseguem escutar? Quando o escolhido entra em um ambiente e não se mistura, não se envolve em fofocas, não participa de conversas vazias, ele acaba se tornando um alerta. Sua conduta silenciosa denuncia aquilo que os outros querem esconder. E por isso, ele se torna um alvo. Quando um escolhido permanece em silêncio, ele está ouvindo mais do que os outros falam. Ele percebe o que não foi dito, entende o que está nas entrelinhas, e enxerga o que está por trás das máscaras. É nesse silêncio que Deus fala com ele. É nesse silêncio que ele se conecta com o alto. Por isso, seu silêncio incomoda tanto, porque ele ouve aquilo que os outros não querem que seja ouvido. Ele sente o que os outros tentam disfarçar. Ele discerne o que está além da aparência. E o mais perturbador de tudo é que ele não precisa apontar o erro de ninguém. A própria presença dele já revela o contraste. Comente aqui embaixo se você já se sentiu assim, julgado por estar em silêncio, acusado de arrogância, apenas por escolher se calar, talvez até excluído por não se envolver em confusões que não dizem respeito a você. Se isso já aconteceu, você precisa entender: não é pessoal, é espiritual. O que incomoda nas pessoas escolhidas não é o que elas fazem, é o que elas carregam. E muitas vezes, o silêncio é o que mais revela essa carga invisível. Quando o escolhido se cala, o mundo inteiro parece ouvir, porque o espiritual grita. Por isso, seu silêncio pode ser uma oração, um escudo, uma proteção contra aquilo que o inimigo tenta lançar. Agora preste muita atenção: o silêncio do escolhido também é estratégico. Ele não fala tudo o que sabe, porque entende que nem todos merecem ouvir. Ele não compartilha todos os seus planos, porque sabe que o inimigo também escuta. Ele aprendeu, muitas vezes na dor, que falar demais atrasa o propósito, que desabafar com as pessoas erradas atrai inveja, que justificar sua vida para quem não tem discernimento é desperdiçar energia espiritual. Por isso, ele prefere se calar, não porque é fraco, mas porque é sábio. Seu silêncio é proteção, é escudo, é discernimento em ação. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de admitir: quando um escolhido fala, ele libera uma unção. Suas palavras têm peso, têm poder, têm propósito. Ele não desperdiça palavras porque entende o valor espiritual que elas carregam. Ele não entra em discussões vazias porque sabe que cada palavra sem direção pode ser uma armadilha. Por isso, muitos se sentem ameaçados por seu silêncio. Porque sabem, no fundo, que quando ele decidir falar, algo vai mudar. Algo vai ser exposto. Algo vai ser ativado.
E nem todos estão prontos para isso. É por isso que o silêncio do escolhido é tão temido. Você já reparou como pessoas superficiais não suportam estar perto de quem é profundo? Como aqueles que vivem de aparência se incomodam com quem vive em verdade? Isso acontece porque o silêncio de quem tem essência expõe a ausência de profundidade nos outros. Quando o escolhido se cala, ele está se aprofundando dentro de si. Ele está em comunhão com o Espírito, recebendo instruções, se fortalecendo. E aqueles que vivem distraídos, barulhentos e desconectados, sentem um desconforto que não conseguem explicar. E então, preferem acusar, julgar, afastar. Mas o que realmente estão tentando fazer é fugir do espelho que o escolhido representa. Nesse ponto, quero que você comente algo muito específico aqui nos comentários, para sabermos quantos realmente se identificam. Escreva: meu silêncio carrega presença. Essa frase é uma afirmação espiritual. Porque quando você, como escolhido, entende que o silêncio não é ausência, mas sim presença, tudo muda. Você começa a perceber que o que te torna diferente não é o quanto você fala, mas o quanto você carrega mesmo em silêncio. E quanto mais você se aprofunda nessa consciência, mais você entende porque o mundo tenta te empurrar para o barulho. O inimigo quer te tirar do lugar onde Deus fala contigo, o silêncio. Existe um segredo poderoso que poucos descobrem. Os maiores livramentos vêm quando o escolhido aprende a se calar. O silêncio preserva. O silêncio protege. O silêncio abre portas que o barulho fecha. Muitas vezes, Deus está esperando que você se cale para que Ele possa falar. E é nesse momento de recolhimento, onde o mundo pensa que você está parado, que o céu está agindo a seu favor. O silêncio do escolhido não é inércia, é estratégia divina. Quando você aprende a não responder provocações, a não rebater ataques, a não se justificar para quem já decidiu não te compreender, você está manifestando maturidade espiritual. O silêncio dos escolhidos é, na verdade, um campo de batalha invisível. Enquanto muitos falam para serem aceitos, os escolhidos se calam para não se corromperem. Enquanto o mundo vive à base de aparências, eles vivem a partir da essência. E essa essência assusta. Porque não pode ser manipulada, não pode ser comprada, e principalmente, não pode ser entendida por mentes carnais. O silêncio dos escolhidos revela o contraste entre a carne e o espírito, entre o superficial e o profundo, entre o passageiro e o eterno. É por isso que sua simples presença já altera a atmosfera. Não é a arrogância. É o peso da unção que você carrega. É o reflexo da comunhão que você tem. Os escolhidos vivem uma guerra silenciosa. São confrontados não por aquilo que fazem, mas por quem são. Em muitos ambientes, são calados, ignorados ou até ridicularizados, não porque erraram, mas porque não se dobraram. Seu silêncio é a recusa em se contaminar. É a resistência ao sistema. É a decisão consciente de não negociar sua paz por aceitação momentânea. E isso incomoda. Porque quem está nas trevas se incomoda com qualquer centelha de luz. Quem vive de aparências se incomoda com quem vive de verdade. E quem depende do barulho externo, teme quem encontra força no silêncio interior. Em momentos estratégicos, o silêncio do escolhido é mais potente que qualquer argumento. Porque ele não tenta convencer, ele deixa o tempo revelar. O tempo é aliado de quem anda na verdade. Por isso, o escolhido pode até ser criticado hoje, mal interpretado amanhã, mas será justificado por Deus no tempo certo. Ele não precisa se explicar, porque sua vida será o testemunho. Ele não precisa se defender, porque o próprio Deus é seu advogado. E quanto mais ele se cala diante das injustiças, mais alto o céu fala por ele. O silêncio, nesse caso, não é fraqueza, é autoridade espiritual. Muitos não entendem que quando um escolhido se cala, ele está se posicionando no invisível. Ele está dizendo, com o Espírito, tudo que sua boca não precisa declarar. Ele está confiando no processo. Ele está entregando ao alto. E isso é tão forte que desconcerta até os que tentam atacá-lo. Porque o inimigo espera uma reação. Espera o grito. Espera o desespero. Mas quando encontra paz, ele se enfraquece. É por isso que os escolhidos vencem batalhas sem levantar a voz. Porque eles sabem onde está a sua verdadeira força. Não é na fala. É na presença. Não é no argumento.
É na conexão com o céu. Agora me diga nos comentários, você sente que sua presença incomoda mesmo quando está em silêncio? Já se viu em situações onde bastava você entrar num ambiente para perceber que o clima mudava? Já notou olhares desconfortáveis, sem ter feito absolutamente nada? Então entenda, você não está sozinho. Isso é um dos sinais mais evidentes de que há algo em você que o mundo não compreende, mas reconhece. Você carrega algo diferente. E quem não tem discernimento, vai tentar combater aquilo que não entende. Mas quem tem sensibilidade espiritual, vai se aproximar para aprender. Por isso, o silêncio dos escolhidos divide ambientes, ou afasta, ou atrai. É importante compreender que o silêncio do escolhido também é uma forma de resistência espiritual. Quando ele se recusa a responder uma provocação, ele está resistindo à tentação. Quando ele escolhe se calar diante de uma injustiça, ele está entregando a batalha para o céu lutar. E cada vez que ele escolhe o silêncio ao invés da vingança, ele está acumulando autoridade. Porque não há recompensa para quem responde com raiva, mas a honra para quem responde com paz. E isso só é possível para quem já entendeu que a verdadeira força não está no volume da voz, mas na firmeza da alma. Você que está assistindo até aqui, precisa saber de uma coisa: há poder em não reagir. Há poder em não se justificar. Há poder em manter a serenidade quando tudo em volta grita. O silêncio dos escolhidos incomoda porque é um sinal de controle espiritual. Enquanto muitos perdem o controle por qualquer coisa, o escolhido mantém a calma. Ele escolhe o silêncio porque confia. Ele aprendeu que, muitas vezes, o céu se move quando a terra se cala. E quanto mais ele se silencia, mais ele escuta a voz de Deus. E essa voz, meu irmão, é a única que ele precisa ouvir. E se você se sente incompreendido por isso, saiba, é normal. O mundo não está preparado para pessoas que têm paz em meio ao caos. Pessoas que não precisam provar nada para se sentirem valiosas. Pessoas que caminham em silêncio porque sabem que estão sendo guiadas. Os escolhidos vivem assim. E por isso, são alvos. Mas também são protegidos. São criticados. Mas também são exaltados. São silenciados pelo mundo, mas ouvidos no céu. E essa é a verdadeira recompensa: ser ouvido por aquele que realmente importa. O silêncio dos escolhidos não é ausência de resposta, mas é presença de discernimento. É a sabedoria que sabe a hora de falar e a hora de calar. O próprio Cristo, diante de Pilatos, escolheu o silêncio. Não por covardia, mas por consciência de que a missão dele não dependia de convencer homens, mas de obedecer a Deus. Os escolhidos seguem esse mesmo caminho. Eles entenderam que a missão é maior do que a discussão, que o propósito é maior que o ego, que a guerra verdadeira não se vence com argumentos humanos, mas com posicionamento espiritual. E por isso, o silêncio deles é tão barulhento no mundo espiritual. Há momentos em que o escolhido é confrontado com palavras duras, com injustiças explícitas, com provocações ardilosas. E mesmo assim, ele não reage. Não porque é fraco, mas porque ele já venceu por dentro. O inimigo espera explosão, mas encontra domínio próprio. Espera descontrole, mas encontra estabilidade. Espera confusão, mas encontra paz. E isso desmonta os planos do mal. É nesse silêncio que o escolhido constrói sua fortaleza. Cada palavra não dita é uma pedra a mais em seu escudo. Cada discussão evitada é um passo a mais no caminho da luz. E quanto mais ele se silencia, mais ele se alinha com o céu. Mas atenção, o silêncio do escolhido não é omissão. Ele não se cala por medo. Ele se cala por estratégia. Ele sabe que a palavra certa, na hora errada, pode se tornar uma armadilha. Ele sabe que nem tudo precisa ser dito. Que há sabedoria em observar antes de agir. Que há força em ser prudente. Por isso, quando ele fala, todos escutam. Porque sua fala não é comum. Ela vem carregada de autoridade, de verdade, de discernimento. E isso impõe respeito, mesmo entre aqueles que não compreendem sua essência. Seu silêncio prepara o terreno para que sua palavra seja semente fértil, e não ruído inútil. É nesse ponto que muitos se perdem. Confundem o silêncio com indiferença, com frieza.
com arrogância. Mas quem tem o Espírito Santo, discerne. Percebe que há algo por trás daquele silêncio. Algo que comunica mais do que qualquer discurso. O silêncio dos escolhidos é espiritual. É como uma oração não falada. Uma entrega invisível. Um clamor sem som. E é por isso que incomoda. Porque não pode ser controlado. Porque rompe padrões. Porque desafia o barulho do mundo. Ele carrega o som do sagrado. E o sagrado não se explica, se sente. Se você já foi mal interpretado por estar em silêncio, comente aqui embaixo: meu silêncio fala com Deus. Isso é uma declaração de fé. Porque muitas vezes, as pessoas querem nos forçar a reagir, a discutir, a explicar. Mas o Espírito nos chama para um lugar de descanso. Para um lugar onde não precisamos nos justificar diante dos homens, porque somos justificados diante de Deus. O silêncio do escolhido é um altar. É o lugar onde ele entrega tudo. Suas dores, suas dúvidas, suas guerras. E quando ele se cala, Deus age. Quando ele se aquieta, o céu trabalha. Quando ele desiste da discussão, ele vence a batalha. O mundo espiritual entende o silêncio dos escolhidos. E por isso, ele é tão poderoso. É como se, ao se calar, o escolhido tocasse os céus. Como se dissesse: Senhor, eu confio em ti. E essa confiança move montanhas. Esse silêncio abre caminhos. Esse silêncio muda destinos. Ele carrega a fé mais pura, a fé que não precisa ser provada, apenas vivida. E quando os outros não compreendem, o céu confirma. Quando os outros rejeitam, Deus acolhe. Quando os outros zombam, Deus exalta. Porque o silêncio do escolhido é som de adoração. É som de entrega. É som de vitória. Aqueles que não compreendem esse nível de fé, tentam forçar o escolhido a quebrar o silêncio, a se justificar, a reagir. Mas ele permanece firme. Porque ele sabe que quem cala, nem sempre consente, mas muitas vezes, confia. E essa confiança é o que sustenta sua jornada. Por isso, os escolhidos não se desesperam. Eles se recolhem. Não por fraqueza, mas por fé. Porque sabem que o tempo do homem é limitado, mas o tempo de Deus é perfeito. E enquanto o mundo exige pressa, o céu opera em silêncio. Por isso, o escolhido aprende a esperar calado. O silêncio dos escolhidos não é apenas uma escolha, é uma postura espiritual. É como se, ao se calarem diante do caos, eles estivessem se conectando com uma frequência mais elevada, onde a verdade não precisa ser gritada para ser sentida. E é nesse ponto que o silêncio se torna incômodo para muitos. Ele denuncia, mesmo sem palavras. Porque onde há barulho, há confusão. Onde há barulho, há fuga. Mas onde há silêncio, há confronto com a própria consciência. O escolhido, mesmo calado, traz esse confronto. Sua paz denuncia a ausência de paz dos outros. Sua calma escâncara a agitação alheia. E isso incomoda, porque obriga os outros a se olharem no espelho. Há quem diga que o silêncio dos escolhidos é perigoso. E eles têm razão. É perigoso para o sistema que vive de aparências. É perigoso para quem manipula com palavras. É perigoso para quem vive no engano. Porque o silêncio traz clareza. Ele revela. Ele expõe. Ele ilumina. E onde há luz, as trevas tremem. Por isso, muitos tentam calar os escolhidos com barulho, com acusações, com pressão emocional. Mas não percebem que quanto mais tentam calá-los, mais fortes eles ficam. Porque é no silêncio que os escolhidos se fortalecem. É na quietude que eles ouvem as estratégias do céu. É no silêncio que eles recebem autoridade para mover o mundo. E você, escolhido, precisa entender que seu silêncio é um ministério. Ele fala onde palavras não chegam. Ele alcança corações que resistem a discursos. Ele entra em lugares que a voz humana não penetra. Seu silêncio tem o poder de desarmar, de curar, de construir. Quando você decide não responder ao ódio, você está curando gerações. Quando você opta por não revidar, você está libertando a si mesmo. Quando você se cala para ouvir a voz de Deus,
você está dando um passo que poucos têm coragem de dar. E esse passo é o que o torna diferente. O silêncio dos escolhidos não é a ausência de atitude, mas a mais poderosa das atitudes. Ele mostra que você está no controle de si mesmo, e não nas mãos das circunstâncias. Ele demonstra que você tem um centro, um lugar de equilíbrio que não se abala com o que vem de fora. E isso é raro. Tão raro que assusta. Quando todos reagem, você permanece. Quando todos gritam, você observa. Quando todos correm, você ora. E esse comportamento, que parece simples, é na verdade uma resistência sobrenatural. Porque exige fé, exige coragem, exige renúncia. Você já parou para pensar quantas vezes foi atacado apenas por se manter em silêncio? Quantas vezes foi visto como orgulhoso, indiferente, arrogante, apenas por não se explicar? A verdade é que, muitas vezes, o mundo exige explicações de quem não deve nada. E quando o escolhido se recusa a se justificar, ele está quebrando um ciclo. Ele está dizendo: minha identidade não depende da sua aceitação. Isso é poderoso. Isso é libertador. E é exatamente por isso que incomoda tanto. Porque o mundo não suporta quem é livre por dentro. Comente aqui embaixo se você já ouviu frases como: você não fala nada, porque você é tão calado, você se acha melhor que os outros. Essas frases são comuns quando você é escolhido, porque seu silêncio é interpretado por olhos naturais. Mas ele só pode ser entendido por quem vê com os olhos do Espírito. Quem enxerga além das palavras, sente o peso da sua presença. E quem não enxerga, tenta te rotular. Mas você não foi chamado para caber nas definições humanas. Você foi separado, escolhido. E o seu silêncio é um lembrete disso. O silêncio dos escolhidos também é sinal de que eles estão em outro ritmo. Enquanto o mundo corre, eles esperam. Enquanto o mundo reage, eles discernem. Enquanto o mundo exige respostas, eles buscam direção. E isso causa um estranhamento, porque o ritmo do céu não segue o compasso da terra. Os escolhidos sabem disso, e por isso, não se apressam, não se desesperam, não se justificam. Eles sabem que, no tempo certo, a verdade sempre aparece, que a justiça divina não falha, que o silêncio de hoje é a colheita de amanhã, e que a paz interior vale mais do que qualquer aplauso passageiro. Por fim, entenda isso como uma revelação. O silêncio dos escolhidos é uma linguagem celestial. Ele fala diretamente ao espírito de quem está pronto para ouvir. Ele cura feridas invisíveis. Ele desarma guerras que sequer começaram. Ele sustenta destinos inteiros apenas pela firmeza da fé. E se você é alguém que carrega esse silêncio dentro de si, você não está isolado. Você está separado. Você não está em silêncio por falta de voz, mas por excesso de propósito. E esse propósito faz barulho no mundo espiritual, ainda que sua boca esteja calada. Quando o escolhido escolhe o silêncio, ele está dizendo ao mundo: eu não vivo sob suas regras. Ele está rompendo com a necessidade de se provar, de se encaixar, de responder. E isso é a mais alta forma de liberdade espiritual. Porque só é livre quem não precisa se defender o tempo todo. Só é maduro quem não precisa ter razão sempre. Só é sábio quem sabe que o silêncio também é resposta, e, muitas vezes, é a mais poderosa. Por isso, continue caminhando nessa jornada. Mesmo que seu silêncio incomode, continue. Mesmo que não te entendam, persevere. Porque há um Deus que vê o que o mundo ignora. E Ele honra o silêncio dos que confiam. Se essa mensagem falou com você, declare aqui nos comentários: meu silêncio carrega propósito. Que essa seja a sua bandeira. Que essa seja sua oração diária. E que a sua presença continue carregando luz onde há trevas, cura onde há ferida, e firmeza onde há confusão. Porque, mesmo em silêncio, os escolhidos estão falando alto. E o mundo espiritual ouve. E o céu responde. Agora que você conhece a profundidade do silêncio dos escolhidos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, ou melhor, sentir essa verdade. E se ainda não é inscrito aqui no canal Sinais dos Escolhidos, clique no botão de se inscrever,
Ative o sino e nos ajude a espalhar essa mensagem para quem também foi separado por Deus. Que a paz que excede todo entendimento te acompanhe. Em nome de Jesus.